Gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão aqui sobre o processo de proclamação da República e sobre a República Velha, que foi a República instaurada logo depois dele. Bom, o que a gente precisa lembrar que estava acontecendo antes disso um pouco? O Império estava em crise, teve a crise do tripé lá, e os militares vão ser bem importantes porque eles que vão conduzir o processo de proclamação da República, que vai acontecer de verdade, o dia que a República vai ser proclamada vai ser dia 15 de novembro de 1889. E o que estava acontecendo? A elite ela tinha virado opositora do Império, de Dom Pedro II, porque em 1888 a abolição tinha acontecido, né, a abolição da escravidão, e a elite não recebeu nenhuma indenização para libertar os escravizados. Então eles meio que perderam dinheiro ali. E aí, por causa disso, estavam em oposição a Dom Pedro II. Aí, isso somado com as pessoas que já eram republicanas antes disso, fez o Império entrar numa crise pior ainda. E aí começaram a tentar criar alguns símbolos para mostrar que a República podia dar certo. E aí que colocaram o Tiradentes como um herói, assim, porque ele já era republicano 100 anos antes, igual eu falei lá na outra aula. Ele não ficou tão conhecido na época dele, mas depois pegaram ele para ser um herói, assim. E aí, no dia 15 de novembro, uma guarnição de soldados lá, liderados por Deodoro da Fonseca, eles derrubaram o regime. Só que o Deodoro, ele é um personagem controverso, porque 60 dias antes de proclamar a República, ele tinha dito que o Brasil não tava preparado para uma república e que era ruim com a monarquia e pior sem ela. E ele tinha se recusado a derrubar o Dom Pedro II porque ele falava que ele devia favores pro Dom Pedro II. E devia mesmo, porque eles tinham já uma relação antes disso. Aí, primeiro, nesse dia aí, no 15 de novembro, nesse dia que as tropas, os soldados foram lá derrubar um regime, na verdade eles não derrubaram um império. Eles derrubaram só o presidente do Conselho de Ministros, que era o Visconde de Ouro Preto. Isso aí foi de manhã. Aí, depois disso, o Deodoro da Fonseca voltou para casa dele, que era perto, lá do lugar onde teve essa derrubada. E lá na casa dele, ele recebe uma visita e contam para ele que o Dom Pedro II tinha colocado como substituto do Visconde de Ouro Preto um grande inimigo, assim, do Deodoro da Fonseca. Só que era mentira. Eles falaram isso, mas o Deodoro acreditou. E aí, por causa disso, por causa de ter sido um inimigo dele colocado no poder, teoricamente, ele disse, diga ao povo que a república está proclamada. E aí depois, ele primeiro manda dizer pro povo, né, nem foi ele mesmo que disse, mas aí depois eles conseguem realmente tirar o Dom Pedro II do poder e instaurar a república, que o Deodoro vai ser o primeiro presidente que vai começar com um governo provisório. E aí, quando ele entra no governo provisório, que é em 1889 ainda, a gente começa o período da história que a gente conhece como República da Espada, que vai de 1889 até 1894. E aí, depois de 1894 até 1930, a gente tem a República Oligárquica. Mas alguns colocam que a República da Espada está dentro da República Oligárquica. E juntando as duas, aí a gente tem a República Velha, só para vocês saberem os nomes. Aí, o Deodoro da Fonseca tem um governo provisório em 1879 e 1890. Aí, nesse período aí, ele coloca o Rui Barbosa, que é um personagem importante também como ministro, e para tentar melhorar a economia ali. E aí o Rui Barbosa, o que ele faz? Ele imprime mais dinheiro. E aí acho que todo mundo sabe que quando imprime mais dinheiro gera inflação. E quando tem inflação, gera crise. E aí gerou uma crise lá na economia que foi conhecida como um encilhamento, que durou bastante tempo até. Aí em 1891 coloca uma constituição. E aí o Deodoro começa o governo dele constitucional. Acaba o governo provisório, mas ele continua no poder ainda. E essa Constituição colocava um mandato de 4 anos para o presidente e sem reeleição. E o voto era para homens maiores de idade e alfabetizados. O voto não era mais censitário, mas provavelmente para você poder votar você ia ter que ter um certo dinheiro também, porque a educação não era algo popular assim, então para saber ler e escrever era meio difícil. Mas enfim, teoricamente não era mais censitário. Só que esse voto, ele era aberto, você tinha que falar em quem você ia votar para alguém. E aí isso gerava uma certa manipulação e muita fraude. Esse período inteiro da República Velha é conhecido por ter muita fraude nos votos, porque, tipo, você vai ter que falar em quem você vai votar. E daí, se alguém coloca um soldado perto de você com uma arma, lógico que você vai votar em quem a pessoa que tá mandando no soldado mandar você votar, porque você não quer tomar um tiro ali, né? Então, foi muito fraudulento esse período todo, e isso precisa lembrar. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele sofreu um golpe depois do seu próprio vice, que era o Floriano Peixoto, que ficou conhecido depois como Marechal de Ferro, porque ele conseguiu reprimir umas revoltas lá. E porque ele era muito autoritário também. Aí, enfim, a República já começa com um golpe, o Floriano Peixoto dá um golpe e entra no poder. E quem fosse contra ele podia até morrer, porque ele era bem autoritário mesmo.
Aí depois o poder dele acaba, né, o mandato dele, e aí a gente começa a República Oligárquica. Aí não precisa lembrar tanto os nomes dos presidentes, se for lembrar, lembra do Campos Salles, que foi o segundo presidente da República Oligárquica, porque ele que ajudou a consolidar mesmo a política oligárquica. E aí, dentro desse período, a gente tem o que a gente conhece como política dos governadores, que era uma política, que era uma troca de favores entre o presidente, que era o poder central lá, né, os governadores de cada província, que era um poder intermediário, e os poderes locais, que, tipo, era dado por grandes fazendeiros, que a gente chamava eles de coronéis, que tinham soldados ali também para proteger ele, que tinham grande influência nas terras deles, formavam, tipo, umas vilas, porque eles tinham muitas terras, né. E aí ficava tipo umas vilinhas assim, onde os coronéis mandavam em tudo ali. E essa prática e esse domínio dos coronéis sobre a população ali perto deles ficou conhecido como coronelismo. Esse conceito é bom saber também. E o governador do estado, da província, ele baixava os impostos para o coronel e deixava o coronel mandar em tudo ali nas terras dele. Tipo, não se importava, fingia que não estava vendo o que estava acontecendo ali. Em troca disso, o coronel tinha que trazer votos para determinado candidato, né, com quem ele fazia aliança. E aí, para isso, o coronel tentava convencer as pessoas influenciadas por ele a votarem em determinado candidato. Só que esse convencimento, né, ele podia ser por um mimo, tipo, o coronel vai lá e dá algum presente para alguém, em troca disso a pessoa vai e vota no candidato que ele quer. Ou então podia ser um negócio bem mais autoritário mesmo, igual eu falei, tipo, ele coloca um soldado perto de você e manda você votar numa pessoa e você não vai votar em outra porque você não quer morrer. E aí essa prática aí toda ficou conhecida como voto de cabresto. Aí a gente fala que os coronéis tinham muito poder, mas não era um poder homogêneo, tipo, tinha diferença dos poderes entre os diferentes coronéis, e os de São Paulo, eles tinham mais poder econômico e, consequentemente, tinham mais poder ali na região deles, porque eles eram, em São Paulo, era o principal produtor de café aqui, e o café era um produto muito importante na economia. E os coronéis lá de Minas Gerais, eles eram conhecidos por serem bons políticos, assim, os melhores. Então, São Paulo e Minas eram os mais poderosos, assim. E nesse período da República Oligárquica, mais da metade dos presidentes vão ser ou de São Paulo ou de Minas, ou tem alguma relação com São Paulo e Minas, algum apoio, assim, grande. E aí, por isso a gente conhece esse período como República do Café com Leite, porque ficavam revezando no poder, um de Minas, um de São Paulo. Só que não foi só deles também, teve presidente lá do Rio Grande do Sul, mas a grande maioria era de São Paulo ou de Minas. É por isso que a gente chama de café com leite. Aí teve várias guerras ou revoltas dentro dessa República Oligárquica. A gente vai falar aqui de algumas. Começando pela Guerra de Canudos, que aconteceu lá na Bahia entre 1896 e 1897. Não precisa guardar tantas datas assim, nem eu mesmo guardei. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam sofrendo uma crise lá e formaram um grupo que era uma vila liderada pelo Antônio Conselheiro, que ficou conhecido como Vila de Canudos. E ali moravam cerca de 30 mil pessoas. E na figura do Antônio Conselheiro, que era um líder, eles tinham meio que uma figura messiânica, assim, tinha um sentimento religioso com ele, viam ele como uma espécie de profeta ou alguma coisa do tipo, assim. Tinha uma relação com a religião. E quando a República foi proclamada, eles começaram a querer cobrar impostos dessa vila. Só que eles não iam fazer nada de bom para a vila também, porque eles eram meio independentes, assim. Eles não queriam um grande movimento de independência do Brasil, mas eles queriam ficar lá na deles, quietos. E aí, quando começaram a querer cobrar mais impostos deles, eles falaram, o Antônio Conselheiro disse que não ia pagar. E ele não gostava muito da República, só que ele nunca disse que era monarquista, mas aí, tipo, os governantes começaram a falar que ele era monarquista e que tinha que ser reprimido, porque eles estavam indo contra a República. E aí eles foram muito reprimidos aí nessa guerra, e no final teve um saldo de mais de 30 mil mortes, considerando os dois lados. Então, um movimento bem reprimido aí também para se lembrar. Aí já em 1904, né, alguns anos depois, quando o Rodrigues Alves estava no poder, quando o Rodrigues Alves era o presidente, a gente teve a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro. E o que estava acontecendo? Eles estavam com a ideia de tentar europeizar o Rio de Janeiro, deixar a cidade mais parecida com as cidades europeias. E aí, lá na cidade do Rio de Janeiro, tinha bastante casa de gente mais pobre. E aí eles fizeram o que a gente conhece como boto abaixo, que foi um movimento, assim, que começaram a quebrar as casas dos pobres, mandar eles embora sem dar nada em troca. E aí, para tentar deixar a cidade mais bonita e construir coisas lá no lugar disso que eram mais de uma elite. E aí construíram uns cassinos, algumas coisas do tipo assim, para tentar mostrar que o Rio de Janeiro tinha mais dinheiro. Aí essas pessoas que tiveram suas casas destruídas, elas tiveram que se refugiar lá para os morros. E aí isso aí tem até uma grande relação com as favelas que existem lá no Rio de Janeiro até hoje.
Aí, esse movimento aí de tentar deixar o Rio de Janeiro mais limpo, acabou fazendo com que tivesse mais proliferação de doenças, porque quando as pessoas foram para os morros, lá é muito difícil ter um saneamento básico decente. Então, teve uma proliferação de doenças ali. E o que adiantava? Tipo, a cidade tá mais bonita, mas tá cheia de doenças. Aí, uma figura importante é um médico conhecido como Oswaldo Cruz, porque para tentar conter esse avanço das doenças, principalmente da varíola, ele colocou a vacinação obrigatória. E aqui já tinha vacina para varíola. Só que não teve uma campanha para conscientizar o povo sobre o que era a vacinação e coisas do tipo assim, porque o povo não estava tão acostumado com vacinas e teria que ter essa conscientização. E não teve. E aí, tipo, a ideia deles era chegar na casa das pessoas que estavam lá nos morros e chegar já com força policial do lado e falar: não, você vai tomar vacina agora e pronto. E você, sua mulher e todo mundo. Então, isso gerou uma certa revolta na população. E também tinha um fator cultural que, tipo, pra você tomar vacina, você precisa arregaçar a manga da pessoa pra dar uma vacina ali, né? E isso podia ser mal visto pelos maridos de algumas mulheres e pelos pais de algumas mulheres também, que eram pequenas ainda, porque era uma cultura meio machista, né? Se te tirasse o braço assim do nada, eles iam achar no mínimo ruim. E essa revolta aí foi uma revolta bem do povo mesmo e durou 6 dias. E essa revolta mostrou que o povo e o governo, a elite, eles não dialogam. Então, tipo, o conflito de diferentes classes é muito forte e não tem diálogo entre elas. Pelo menos nesse período aqui. E isso ficou como um grande símbolo. Aí depois, a gente tem a Revolta da Chibata, já em 1910, que é quando marinheiros, liderados pelo João Cândido, que também era conhecido como Almirante Negro, eles se revoltam porque eles eram muito maltratados lá na marinha e às vezes eles tomavam chibatada, por isso que ficou conhecido como Revolta da Chibata. Às vezes não, a chibata era uma coisa bem frequente. E aí, para tentar ter melhores condições assim, de trabalho, eles começaram a se revoltar. E aí, o presidente da época, ele fingiu que ia fazer um acordo com eles e que ia dar as melhores condições para eles, mas ele traiu, tipo, ele não cumpriu o que ele disse, depois matou um monte de gente, um monte de revoltoso, e, tipo, a gente vê essa traição aí, que ficou um símbolo marcante também, que o presidente disse uma coisa e fez outra e matou muita gente. Mas, apesar dessa quantidade de mortes aí, teoricamente, depois dessa revolta, a chibata teria que acabar. Não ia ter mais castigo com chibata lá na Marinha. Mas continuou clandestinamente ainda, mas era proibido, teoricamente. E aí, por último, que dessas revoltas a gente fala da Guerra do Contestado, que durou de 1912 até 1916 e que aconteceu lá no interior de Santa Catarina. E essa revolta é bom lembrar que ela aconteceu mais no campo. E é um pouco parecido com a Guerra de Canudos, porque também tinha esse caráter meio messiânico aí, e um líder conhecido era o José Maria. E o que eles queriam? Os camponeses, que eram mais tradicionalistas ali, eles queriam terras. O objetivo deles era conseguir terra, porque algumas terras estavam sendo tiradas deles para fazer rodovia e coisa do tipo assim. Nessa tentativa também de deixar o Brasil mais parecido com a Europa. Mas esse sentimento era mais lá no Rio de Janeiro. Aqui no Santa Catarina não tinha tanto, mas também tinha essa ideia aí. E aí, quando tiravam essas terras deles, isso gerou uma certa revolta nos camponeses, e aí fez essa guerra aí, que foi muito reprimida também, e que eles acabaram perdendo, teve muitos mortos. Mas também ficou o símbolo, pelo menos. Aí, em 1917, um acontecimento importante dentro dessa república ainda foi a Greve Geral de 1917, onde alguns trabalhadores, que estavam sendo influenciados por algumas ideias mais socialistas, comunistas, anarquistas, fizeram uma grande greve que conseguiu juntar mais de 100 mil pessoas. E aí essa grande greve tinha bastante imigrante também, por isso que tinha bastante influência europeia, porque aqui já tinha bastante imigrante trabalhando e eles se juntaram lá na greve. E aí eles conseguiram reivindicar alguns direitos, conseguiram melhores condições de trabalho e até um aumento do salário. Então isso aí serviu para mostrar bastante o poder da união da classe trabalhadora. E aí, por último, nessa aula a gente fala do movimento tenentista, que foi quando alguns tenentes, que eram a classe intermediária assim, do exército e que não tinham muita participação política, começaram a lutar por melhorias e por mais participação política, que era o que eles queriam também. Eles eram contra essa política oligarca que estava acontecendo e queriam tirar o presidente e colocar o exército no poder. E isso aqui é bom lembrar, porque, tipo, a gente sabe que lá em 1964 vai ter a ditadura militar, né, começando com um golpe. E só que essa ideia dos militares tomarem o poder e de ver os militares como uma salvação nacional, assim, como alguém honesto e coisa do tipo, isso não começou só lá em 64. Desde essa época aqui do movimento tenentista, esse sentimento já acontecia. E aí alguns outros presidentes vão levar isso pra frente, e aí desemboca lá no golpe. E
dentro desse movimento tenentista, a gente tem uma figura importante que são os 18 do Forte. Foi quando 18 pessoas foram lá num lugar tentar tirar o presidente do poder, mas que também foram reprimidos, muito reprimidos, e aí só sobraram 2 vivos. E aí um desses 2, que eu esqueci o nome, ele depois até concorre à presidência, mas ele perde. Mas ele foi um candidato importante também depois. Mas não preciso lembrar o nome dele também. E aí, esse movimento dos 18 do Forte foi em 1922. E aí, em 1924, algumas tropas saíram lá de São Paulo em direção à Foz do Iguaçu, numa coluna. E algumas tropas saíram do sul, também em direção à Foz do Iguaçu. E essas tropas faziam parte dos movimentos sedentistas, que tentavam tomar o poder. E aí, chegando lá em Foz do Iguaçu, essas 2 tropas se juntaram e formaram o que a gente chama de Coluna Prestes. E essa Coluna Prestes, ela rodou o Brasil por 24.000 quilômetros, só que eles não conseguiram muito apoio dos camponeses, e aí depois de um tempo essa coluna acabou. Mas o movimento tenentista, ele é importante se lembrar, porque depois, lá para o Getúlio Vargas vai conseguir apoio deles para conseguir tomar o poder, dando início à próxima parte da história, que vai ser a próxima aula, já já, que é conhecido como Era Vargas. Então essa aula fica por aqui, gente. Obrigado por vocês terem assistido até aqui e até mais.